Olá, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Espero que você esteja bem, juntamente com sua família, seus irmãos, vizinhos, amigos e todos aqueles que os cercam. Mas hoje eu vou trazer um assunto para você. Ele é um pouco controverso, mas eu estou falando de Maria, mãe de Jesus, a mulher agraciada, que encontra-se lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Você pode ler. E eu tirei assim alguns versículos para mostrar para você o quanto é importante a gente ler a palavra de Deus. E entrando um anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. O que eu quero dizer para você neste momento? Maria, ela foi uma das figuras mais belas e puras das Escrituras, como também a mais comentada. Uma jovem simples lá de Nazaré, escolhida por Deus para uma missão sublime. E qual era essa missão? Gerar o Salvador do mundo. Ela não foi escolhida por ser divina, mas porque Deus viu nela um coração obediente, puro e disposto a servir. Infelizmente, com o passar do tempo, muitas tradições humanas colocaram sobre Maria título e papéis que a própria Bíblia não atribui, como, por exemplo, de corredentora ou mediadora. Mas o Evangelho nos ensina claramente que a salvação vem unicamente por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje vamos conhecer quem foi Maria, qual foi o seu papel, o que podemos aprender com sua vida e por que devemos honrá-la, mas nunca adorá-la. Maria foi uma mulher escolhida pela graça, não pela divindade. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria, ela foi chamada de agraciada, ou seja, alvo da graça de Deus, não foi a fonte dela. Ela não era perfeita em si mesma, mas foi agraciada pela misericórdia de Deus. Deus escolheu uma jovem comum, mostrando que ele usa os humildes para realizar seus grandes propósitos. Então, Maria, vamos dizer assim, não foi uma deusa, nem intermediária entre Deus e os homens. Ela foi um instrumento nas mãos do Criador. A graça veio de Deus para ela e não dela para Deus. Assim como faz nos lembrar lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 ao 9, nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim como nós, Maria foi salva pela graça por meio da fé, mas ela precisou de um Salvador. Maria, ela reconheceu sua própria necessidade de salvação. E o Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria nunca se colocou como salvadora, pelo contrário, declarou que Deus era o seu Salvador. Isso significa que ela reconheceu sua humildade e sua dependência
da redenção divina. Se Maria tivesse, vamos dizer assim, poder para salvar, não precisaria de um Salvador. Mas ela mesmo o confessa, meu Salvador. Isso é um testemunho poderoso. Maria aponta para Jesus e não para si mesma. Mas nós temos o exemplo de Maria, exemplo de fé, submissão e humildade. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38, nos diz que eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Maria, ela está nos ensinando o valor da obediência imediata à voz de Deus. Ela não questiona o plano divino, mesmo sabendo o quanto seria difícil explicar uma gravidez milagrosa. Ela não entendeu tudo, mas simplesmente confiou. Quantas vezes eu, você também, Deus fala conosco e nós hesitamos? Maria nos inspira a dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Seu exemplo não é de divindade, mas de fé viva. Ela creu contra a lógica, amou sem medir as consequências e serviu sem buscar glória. Então eu digo a você ainda que Maria no ministério de Jesus, presença secreta, coração atento, Maria acompanhou Jesus desde o nascimento até a cruz. Em Caná, vemos seu cuidado e sensibilidade, mas também seu entendimento de que tudo dependia de Cristo. Então, lá em João 2, capítulo 2, versículo 5, nos diz o seguinte: fazei tudo quanto ele disser. Ela não disse, venham a mim, mas ouçam a ele. Maria sempre apontou para Jesus. Ela foi a primeira a reconhecer a autoridade do Filho de Deus. E, ao pé da cruz, Maria permaneceu firme ali. Jesus não a colocou como mãe da humanidade, no sentido de salvação, mas como mãe espiritual de cuidado, símbolo da comunidade que seria sustentada pelo amor entre os discípulos. Assim eu digo que Maria, ela não intercede como mediadora. Só Cristo é o mediador. Lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Veja a palavra de Deus, como ela é clara. Não existe, ou melhor, não existem dois mediadores, apenas um. Essa função pertence somente a Cristo, o Filho que morreu e ressuscitou. Assim Maria intercedeu em oração enquanto viva, mas no plano espiritual, Cristo é o único caminho. Então, lá em João, capítulo 14, versículo 6, nos diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu digo a você, devemos honrar Maria, mas adorar somente a Deus? Honrar Maria, eu digo o seguinte, que é reconhecer a sua obediência e fé, sua pureza e dedicação, seu exemplo de serva fiel. Mas adorar Maria é um erro, eu disse, um erro espiritual, pois a adoração pertence unicamente a Deus.
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 10. Mas foi um vaso de honra. Maria foi um vaso de honra, mas a glória de quem a usou é do Senhor. Assim como a luz reflete a luz do sol, Maria reflete a graça de Cristo. A luz não vem dela, vem do Filho. Mas a mensagem que Maria nos deixa, quando diz, fazei tudo quanto ele vos disser. Essa é a mensagem central da vida de Maria. Ela aponta o caminho que é Cristo. Se quisermos seguir o exemplo de Maria, precisamos fazer o que ela disse, obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, viver em fidelidade, humildade e santidade, crer que somente Jesus salva. Assim nós concluímos dizendo, Maria ela foi bendita entre as mulheres, mas não foi a fonte de bênção. Ela nos inspira a sermos servos e crermos na palavra e a vivermos com o coração puro diante de Deus. A verdadeira devoção a Maria é seguir o exemplo de fé e obediência e adorar a quem ela adorou, somente o Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço a você que convide a todos os seus amigos, conhecidos e quem mais desejar, a deixarem aqui o seu like para que a nossa palavra seja expandida. Amém?